Ei, meu povo, que beleza! Estação 2. Estação 2, Bíblia Fácil, a viagem na palavra. Ontem, ou no vídeo anterior, né, a gente chamou de Estação 1, a gente convidou você para fazer leitura da palavra, para poder buscar a palavra, para poder entender a palavra. Mas eu quero te dar algumas dicas sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Qual a diferença da Bíblia e um livro que não é a Bíblia? Qual a diferença de um livro comum e da palavra do Senhor? A diferença é que a Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros reunidos na Bíblia. A Bíblia, ela poderia se chamar de biblioteca. De biblioteca por quê? Porque ela reúne vários livros, né, de vários tipos de escritores, de vários níveis, né, de conhecimentos culturais, né, e a gente tem ali tudo reunido como a palavra do Senhor. A Bíblia ela é fantástica, a forma como ela foi escrita, a forma como chegou até nós. A gente não vai se preocupar muito em trazer esses detalhes de bibliologia, mas alguns toques para começar a nossa viagem. Eu preciso falar contigo. Eu preciso que você entenda que a Bíblia, ela não tem uma coisa que a gente chama, não é organizada por ordem cronológica. O que vem a ser isso? Não existe uma ordem, né, na Bíblia de acordo com os acontecimentos históricos. A Bíblia ela é organizada por setores, ela é organizada por tipos de assuntos. É como se fosse, repito, uma biblioteca. Quando você chega na biblioteca, tem lá uma prateleira, uma ala, por exemplo, de livros de poesia, tem lá uma ala, por exemplo, de livros de matemática, geografia, história, português, química, física, biologia, etc, 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 etc. Então a Bíblia ela é assim, né? O que é a Bíblia? A Bíblia ela é dividida em duas grandes partes. A primeira parte a gente chama de Antigo Testamento, a segunda parte a gente chama de Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo aquilo que foi escrito antes da vinda de Jesus Cristo aqui na Terra. O Novo Testamento, tudo que foi escrito após a vinda de Jesus aqui na Terra. Existe todo um critério, por exemplo, existiu todo um critério muito direcionado por Deus, né, para avaliar todos os livros que foram escritos, né, digamos assim, antigos, que tinham alguma coisa relacionado a Deus, a povo de Israel, a história ou a história da igreja, né? E esse critério, ele selecionou 66 livros. No total, a Bíblia possui 66 livros. Quantos livros? 66 livros. No Antigo Testamento são 39, no Novo Testamento, 27. Então, grave esses números, é muito importante para você entender a palavra. A primeira necessidade é compreender como ela está estruturada e organizada. Então, grave esses números. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos livros no Antigo Testamento? 39. Quantos livros no Novo Testamento? 27. A Bíblia Católica tem alguns livros a mais, né, que foram alguns livros encontrados, depois inseridos, né, durante a história da Igreja Católica, né, e aí esses livros são chamados apócrifos. A palavra apócrifa significa não inspirado. A própria palavra não inspirado já exclui, né, esses livros dos nossos livros, que são os livros canônicos, ou livros inspirados, de acordo com esse critério, né, que a Septuaginta acabou considerando. Pois bem, mas vamos lá, repetindo. 66 livros, total. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento.
Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existe uma separação que a gente tem ali algumas páginas vazias. Mas nessas páginas vazias, querido, aconteceu tanta coisa, só para começar a brincadeira, a separação do Antigo Testamento para o Novo Testamento deu-se mais ou menos, aproximadamente 400 anos. O quê? 400 anos. O quê? 400 anos. Exatamente isso. Aproximadamente 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento, que pode ser Malaquias ou Neemias, existe uma discussão aí, mas os dois foram mais ou menos contemporâneos. O último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, ou o evento da vinda de Cristo. 400 anos. Politicamente, né, aconteceu uma coisa assim, o mundo, quando acaba o Antigo Testamento, o mundo político, quem governava, por exemplo, politicamente, militarmente, era o Império Medo-Persa. Né? Já surgiu o Império Assírio, que destruiu o Reino do Norte, o Império Babilônico, que substituiu o Assírio e que, né, escravizou o Reino do Sul durante 70 anos de exílio na Babilônia. Depois disso, vieram os Medo-Persas, através de Ciro, que decretou para que o povo voltasse lá para a terra, construísse templo, construísse muro, aquela coisa toda, a gente vai ver isso aí lá na frente. Né? E depois disso, o Antigo Testamento acaba. E aí, nesse período surge ainda o Império Grego, né, que surge e sucumbe diante do Império Romano, e quando começa o Novo Testamento, a política é outra, a situação mundial é outra, é um negócio muito engraçado, é uma outra história. Então é importante a gente entender isso, porque de repente você está lendo lá bonitinho, Antigo Testamento, Império Medo-Persa, virou algumas páginas, o Novo Testamento, o Império Romano, dominando Israel num sistema político completamente diferente. Que loucura é essa? O período que a gente chama de caramba, quase que não sai. Período intertestamentário. Saiu. Ou período interbíblico. Ok? Ok. Legal, legal. Agora, eu disse anteriormente, vou falar agora, que ela está organizada por assuntos. Por exemplo, Antigo Testamento, 39 livros. Esses 39 livros estão agrupados por assuntos. Por exemplo, os primeiros 5 livros, 5 de Penta, lembra? Penta de 5, pentacampeão, é chamado de Pentateuco. Foram escritos por Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são chamados de Pentateuco, escrito por Moisés. Logo após o Pentateuco vem 12, 5 mais 2, 12, chamados livros históricos. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Rei, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther. Olha que beleza. Depois dos 5 Pentateuco, vem 12 livros históricos que contam a história do povo de Israel. E quando eu falei, por exemplo, que a Bíblia não segue em ordem cronológica, olha que interessante. Quando você ler Neemias e Esther, ali que estão vivendo situações assim bastante diferentes, Esther é uma história à parte, mas o livro de Neemias, ele conta a história da reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias teve essa responsabilidade, interesse, essa vontade, esse chamado do Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. Né? E os muros de Jerusalém foram, assim, digamos, o finalmente, né? O finalzinho, historicamente falando, do Antigo Testamento. Vou tentar explicar para você o que é não ordem cronológica. Por exemplo, Moisés, que tem a sua história contada no livro de Êxodo, escreveu um dos Salmos. Salmo 90, provavelmente escrito por Moisés. Salomão, que
que escreveu o livro de Provérbios e Eclesiastes, que está lá na frente, ele viveu, né? Ele viveu lá no livro de 1 Reis. Davi, que escreveu quase que 50% dos Salmos, o Salmo está lá na frente. Davi, a história de Davi foi contada no livro de 2 Samuel. Nós temos, por exemplo, né, a situação de Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, os proféticos menores. Todos eles foram levantados em algum momento, historicamente falando, no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, essa que é a confusão que eu quero que você entenda e que a gente dia a dia vai estar tentando esclarecer para que você essa viagem na palavra, entendendo exatamente em que ponto aquele camarada viveu na história. Então, vamos lá, respira, 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 vamos lá, respira comigo, respira, respira, olha só, de novo. Essa é a dica que eu quero dar. Essa é a orientação que eu quero passar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não é um bicho de 7 cabeças, mas essas informações que são paralelas, elas são importantes para que você não se perca e continue querendo fazer essa viagem até o final abençoado. Então vem comigo, vamos lá de novo. 5 livros, primeiros, Pentateuco. É uma sequência muito legal, depois nós vamos falar dele. Depois vem 12 livros históricos. Depois vem 5 livros poéticos. Olha só a gente falando, 5 livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois desses 5 livros poéticos, todos esses autores dos livros poéticos estão inseridos aqui, ó, nos livros proféticos. Desculpa, profético não, Bruno, volta aí. Volta a fita. Nos livros históricos, todos esses autores dos livros poéticos estão inseridos. Salomão está aqui. Davi está aqui. Moisés está aqui. Jó, existe uma dúvida teológica muito grande, uma discussão teológica sobre qual o primeiro livro escrito na Bíblia. Sabe qual a dúvida? Gênesis ou Jó? Jó está lá no meio. Está lá no meio. É o 18º livro. Jó está lá no meio, porque a característica da vida do patriarca Jó, era um patriarca, é muito semelhante à característica de Abraão. Então, provavelmente, Jó viveu na mesma época que Abraão, ou até antes de Abraão. Olha que loucura! Essa informação que você precisa para você viajar comigo, andar comigo e não ter dificuldade. Então, vamos lá, novamente. 5 livros. Qual? Pentateuco. Depois 12 livros históricos. Depois 5 livros poéticos. Depois 5 livros que são proféticos maiores. Depois a gente explica qual a diferença. E depois 12 livros proféticos menores. Vamos lá. 5 livros da lei ou Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois 12 livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Êxodo, Neemias, Esther. Legal. Depois 5 livros poéticos. Jó, Salmo, Provérbios, Cantares, Eclesiastes e Cantares. Depois 5 livros proféticos maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois, 12 livros proféticos menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Acabou o Antigo Testamento. A gente vai chegar lá. Vou falar só da divisão do Antigo Testamento. Até chegar ao Novo, a gente fala da divisão do Novo também. Mas grava esse número comigo. 5:12. 5:5:12. 5:12. 5:5:12. 5:12, 5:5:12, ei, 5:12, 5:5:12, 5:12, 5:5:12. Que é isso? Tá ficando maluco, pastor Cléus? Não. 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros proféticos maiores e 12 livros
proféticos menores. Essa é a divisão e essa é a organização do Antigo Testamento que a gente vai ler. Então, antes de entrar na Bíblia, eu queria dar essa dica para você. Primeira dica, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica, já falei o porquê. Segunda dica, a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde nós temos no Antigo Testamento 39 livros, no Novo Testamento 27 livros. Quarta dica, a Bíblia está organizada agrupada por assuntos. E quinta dica, a divisão do Antigo Testamento, 5:12, 5:5:12, 5 livros da lei, 5 livros da lei, Pentateuco, 12 livros históricos, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 livros poéticos, 5 proféticos menores, 5 proféticos maiores, 12 proféticos menores. Aleluia, glória a Deus. Engula isso, coma isso, sabe? Coloque isso na tua cabeça para que você entenda a palavra do Senhor. Pelo menos a estrutura da Bíblia você tem que conhecer. Amém? Essa foi a estação 2. Vamos partir para 3. Aí sim, vamos começar a estudar sim o livro de Gênesis. Eu quero convidar você a também assistir o vídeo da estação 3. Você começa a ler na sua casa, lê na sua palavra e a gente vai discutindo. Agora sim, agora começa a nossa viagem de verdade. Livro por livro, capítulo por capítulo, até chegar o final da Bíblia. Se o nosso Jesus não voltar antes, hein? Os sinais estão aí, olha os sinais. Se o nosso Jesus não voltar antes. Um beijo no teu coração, Deus abençoe a tua vida. Leia a palavra de Deus, em nome de Jesus.